Muito bom dia, pessoal. É uma alegria recebê-los nessa manhã. E é uma alegria também ver toda essa conversa, essa interação, e é isso que a gente propõe muito aqui no nosso café da manhã, que a gente proporcione para todos esse momento de interação. Então, sejam bem-vindos. Essa é a nossa edição de número 130. São 13 anos que a gente já realiza o Bom Dia TI. Quando nós começamos lá em 2009, a gente não esperava que fosse ser tão duradouro, mas é um momento que a gente entende que é realmente, mensalmente, a gente conseguir reunir aqui as pessoas, tratar de um determinado tema de interesse das empresas e, principalmente, promover essa integração, tem sido um sucesso, né? A gente vê hoje a casa cheia. Isso, em grande parte, tem a ver com a nossa querida Patrícia Pontalti, que é sempre muito bem requisitada, né? Então, é uma satisfação realmente ver essa casa cheia. A gente agradece muito aos nossos apoiadores, o patrocínio da Núcleo Sistemas, da WebD e da Xplay, também o patrocínio institucional do Senac e também os apoiadores a SIC, Sebrae e a Vinícola Lovatel. Eu chamo o nosso presidente, Juremir, para a sua saudação, e, na sequência, a gente dá andamento às atividades. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É sempre uma satisfação muito grande encontrar vocês nesse momento em especial, né, do Bom Dia TI. Então, eu queria agradecer a presença, né, e queria convidar vocês a olharem, né, esse assunto, né, de segurança psicológica, né, e humanas, né, e pessoas, e a gente vê esse assunto muito aflorado, principalmente na nossa área de tecnologia, né, na questão de formação, na questão de desenvolvimento de pessoas para a nossa área, atração dessas pessoas, né, e esses jovens, a questão da nossa mão de obra sendo muito difícil de encontrar pessoas, né. Então, isso tudo tem a ver com psicologia, né? Tudo tem a ver com funcionamento das pessoas, funcionamento da nossa educação, como a nossa educação vai nos entregar mais jovens, né? Mais jovens prontos para a nossa área, sem medos, né? Que a gente tem passado por muitos medos, né? Nesses últimos 3 anos, experiências esmagadoras, né? Então, é muito importante. Então, eu queria agradecer a disponibilidade, Patrícia, porque é muito, muito legal falar sobre psicologia. Aproveitem e bom café. Obrigado, Juremir. Nós abrimos um espaço, uns 2 minutinhos aqui para o Paulo, do Senac, para dar um recado aí sobre os cursos dentro dessa área de tecnologia, enfim, oferecidas pelo Senac, que é o nosso apoiador institucional. Obrigado, Edson. Bom dia a todos. Pessoal, vocês podem acompanhar aí na mesa, tem um folhetinho com a programação dos nossos cursos do Senac. E eu estou aqui para dizer que nós estamos fomentando muito essa área e tem tudo a ver com o que o Trinopolo faz, né, que é desenvolver a mão de obra qualificada na região. Então, a gente tem diversos cursos, desde tecnologia básica, né, Excel avançado, planilhas, enfim, e a gente está trabalhando bastante ali numa programação voltada ao desenvolvimento de software. Então, também queria falar para vocês que nós temos 2 cursos técnicos que têm tido bastante sucesso, né, que é o técnico em informática e o técnico em desenvolvimento de sistemas. Bastante focado no desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento, né, na carreira de TI. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, tem o nosso contato ali. Vocês podem ver que atrás das cadeiras a gente tem um presentinho do Senac com algumas informações. Nós também temos cursos diversos da área de gastronomia. Tem muita gente de TI que gosta de desopilar, né? Ir lá fazer um curso de massas, de carnes, e a gente tem uma galera muito qualificada e um espaço super bacana para aprender essas outras habilidades aí que contribuem para o nosso dia a dia. Edson, muito obrigado.
Obrigado, Paulo. Realmente, esses treinamentos e todas essas áreas têm muito a ver com a nossa área, e eu reforço, pessoal, fiquem atentos já aos poucos, olhem pelas redes sociais, o programa Ser TI está ganhando corpo, a gente está com o desenvolvimento do site, já estamos nesse mês iniciando as visitas às escolas, tá? É um trabalho que está sendo feito para mobilizar jovens, para olharem primeiramente para essa área de TI, depois para trabalhar a formação, e assim como esse momento aqui também tem a ver com o nosso programa, porque é um dos pilares, que é a chamada da trabalhar a permanência das pessoas dentro das empresas, e com certeza esse tema tem muito a ver. Antes de apresentar a nossa palestrante, queria registrar aqui a presença do reitor da FSG, o Denis, a pró-reitora Karen, e demais colegas aqui, professores, bem-vindos, e a todos, enfim. Sobre a palestrante, Patrícia Pontalti, ela é fundadora e consultora da Nord Consulting, empresa que atua em inovação e excelência operacional. Ela é Sprint Master, certificada pela Design Sprint School e Master Black Belt. Especialista em Lean Six Sigma, engenheira química com especialização em finanças e marketing. Percebam pela diversidade por onde ela transita e pela especialização que a gente vai ter um conteúdo bastante rico por aí, né? Então, Patrícia, bem-vinda, obrigado por estar conosco nessa manhã, é contigo. Esse material que tem em cima das mesas, vocês já vão preparando, vai ter prova depois no final, tá? Não, vai ser no início, né? Obrigada, Edson. Valeu. Gente, bom dia. Eu fico muito feliz de ver essa sala cheia numa manhã chuvosa como essa, vocês virem aqui para a gente falar de segurança psicológica. Então, primeiro, muito obrigado à vontade e à disposição de vocês virem aqui. Eu sei que o café é maravilhoso também, o evento é maravilhoso, mas eu, mesmo assim, tomo para mim uma parte e agradeço vocês pela presença. Bom, gente, eu já começo pelo nome do tema segurança psicológica dentro da Nord, para já não gerar o que é o grande temor de quem trabalha com segurança psicológica, né? Um conflito na compreensão do tema. Então, o nome desse programa dentro da Nord chama Destemidos, e não é à toa, e eu espero, com todo o meu carinho aqui, que isso fique claro até o final. Eu não tenho a pretensão de mergulhar a fundo, óbvio, no tempo que a gente tem aqui hoje, mas eu gostaria muito que vocês saíssem, quem já não ouviu falar do tema, quem nunca ouviu falar, ou quem tem algum conhecimento, que saia muito claro o que é segurança psicológica, o que não é segurança psicológica, por que é tão importante a gente olhar para isso nas organizações e como a gente pode medir e transformar as organizações em segurança, os ambientes das organizações e dos times em segurança psicológica. Então, bem-vindos ao Destemidos da Nord. Não há equipe sem confiança. Então, a gente já começa com essa provocação. Já falei da agenda para vocês. E aí não tem pegadinha nenhuma, tá, gente? A gente vai propor uma coisa que é um experimento. Eu sou designer, né? Eu não posso deixar de fazer um experimento com vocês. Então, os post-its que estão aí em cima da mesa, ninguém vai se expor, não se preocupem. Já teve gente que me perguntou, pô, vai ter pegadinha? Vai ter... Não, gente, calma. Vocês vão ficar confortáveis nas suas mesas, tá? E eu vou pedir para vocês, é uma reflexão individual, tá? E eu vou fazer um alerta por experiência em outras dinâmicas como essa. Não tem, e eu prefiro, até para a gente manter a segurança psicológica dentro desse recinto, desse ambiente, que vocês não mencionem qual é a empresa vinculada à experiência que vocês vão colocar ali. Mas eu gostaria que vocês refletissem individualmente, né? E, usando um post-it para o bom time e um post-it para o mau time, vocês coloquem 3 pontos principais de experiências que vocês passaram ao longo da vida de vocês, onde, no bom time, vocês tinham um ambiente onde vocês se sentiam seguros, vocês se sentiam em fluxo, vocês se sentiam que estavam no seu melhor, né?
era o bom time, e num local onde vocês não se sentiram seguros, um ambiente de trabalho, um ambiente de equipe, tá? Cada um tem uma. Eu espero que aqui tenha muita diversidade de experiências e de vidas e de culturas aqui dentro. Então, tragam como vocês se sentiram, que comportamentos que apareceram. Escolham 3 para colocar os 3 em um post-it para o mau time, de novo, os 3 principais no bom time. Tá? E a gente vai olhar para isso, a gente vai recolher nas mesas com o cuidado de vocês me dizerem. Se vocês quiserem escrever em cima do post-it, bom time, mau time, só para a gente saber, ajuda também. Tá? Que a gente vai fazer essa... para vocês ficarem confortáveis aí, porque tem bastante gente aqui. Tá? E eu vou deixar vocês pensarem. É uma dinâmica individual, tá, gente? Então, é reflexão de vocês. Pessoal, perdi todo mundo. Ai, que bom. Estou sentindo de novo que eu não estou sozinha aqui na frente. Gente, esses são os riscos, né, de a gente fazer uma dinâmica dessas num ambiente em que normalmente a gente não faz esse tipo de dinâmica. Mas eu acho fundamental a gente começar por isso, porque vocês acabaram de conectar o conteúdo todo da palestra nas experiências de vocês. Onde vocês viveram isso? Onde doeu em vocês a falta e a presença de segurança psicológica? Agora, acho que a gente pode tomar café e ficar fazendo uma roda, em vez de eu falar. Estou brincando, gente. Olha só. O que tem aqui é muito rico. E eu vou capturar ele também. Mas, assim, eu vou ler para vocês alguns pontos, e tem muita coisa rica aqui. Mas alguns pontos das experiências de vocês onde aconteceu uma situação onde vocês não se sentiram seguros e onde vocês estavam seguros. Pressão constante, desprezo, desconfiança, controle excessivo, fofoca, intriga, falta de empatia, competição, desconfiança, críticas, bloqueio para ideias, falta de cada um por si, discurso diferente da prática, abandono, desinteresse entre setores, gestão desconexa da operação, gritaria, preconceito, falta de reconhecimento. Bom time. Confiança, colaboração, respeito, iniciativa, entrega em dia, participação ativa, pessoas verdadeiras e confiáveis, líder acolhedor e incentivador, tranquilidade, felicidade, apoio, liberdade,
teve um ponto aqui que no Maltime também, eu sei que eu li, mas eu não estou encontrando o post-it. Baixa tolerância ao erro no Maltime. Eu vou encontrar o controle, o oposto aqui também. A gente não precisa nem seguir adiante para vocês entenderem a grande diferença entre um e o outro, né? Está absolutamente conectada com as experiências de vocês. Então, gente, o que é segurança psicológica? Eu vou ler a frase da Amy, traduzida. Claro. Segurança psicológica é a crença de que não seremos punidos ou humilhados se falarmos abertamente sobre ideias, perguntas, preocupações ou erros. Essa é a conhecida declaração da Amy Edmondson, a grande referência de segurança psicológica global hoje, é uma dos 50 pensadores de negócios do mundo, a Amy. E, claro, vão aparecer outras referências aí que eu quero compartilhar com vocês, mas ela é a grande referência hoje. Então, gente, do que a gente está falando? De ser genuíno, de poder se sentir seguro para ser quem se é. Agora, o que não é segurança psicológica? Quando a gente está falando em ambientes onde se pode falar o que se pensa, calma aí, né, gente? A gente ainda está falando de muito respeito, muita empatia. Então, não, segurança psicológica não é tu falar absolutamente tudo que vier na tua cabeça e tu quiser falar. Mas é sobre franqueza absoluta em tudo que é relevante. E isso pode ser aspectos de trabalho ou aspectos vulneráveis de si mesmo. Estou me sentindo sobrecarregado. Né? Estou precisando de ajuda. Não sei, não entendi. Cometi um erro. Então, não é dizer o que quiser, não é ser tolerante com absolutamente todos os erros, desleixado, ou uma administração, uma liderança desleixada, mas é muito ter liberdade de compartilhar suas opiniões, suas visões, suas preocupações, ser tolerante, sim, ao erro, como um ponto fortíssimo de aprendizagem. Eu vi ali também a aprendizagem. Eu aprendi no lugar seguro. Dar suporte e pedir suporte aos colegas. Tomar risco e liderar de forma incentivadora. Teve uma descrição perfeita disso ali. Segurança psicológica, essa é a outra referência, é o Timothy Clark, que escreveu Os 4 Estágios da Construção de Segurança Psicológica, um livro que ainda está só em inglês, mas ele tem uma abordagem um pouco diferente, mas é excelente também. E eu botei essa frase porque eu acho ela bem impactante, porque ela me impacta como pessoa e olhando para as minhas vivências até pessoais. Bondade, ambiente bonzinho, não é segurança psicológica, gente. Quando a gente está num ambiente onde parece que todo mundo é bonzinho, mas por trás disso tem todo um conteúdo nesse iceberg, né? A gente não se sente seguro, a gente se sente com medo. Vocês já se sentiram assim em um ambiente onde todo mundo era muito legalzinho? Eu já. E por que é tão importante a gente falar de segurança psicológica, gente? Se eu ainda não convenci vocês com isso, de que simplesmente é o certo a se fazer, a gente vai para os números. Então, sempre. Essa pesquisa do Gallup é de 2017 e foi feita nos Estados Unidos com as organizações americanas e se chegou ao número de que a cada 10 pessoas nessas organizações, apenas 3 se sentiam escutadas e valorizadas. Ou seja, sentiam que a sua voz importava nesse ambiente. Se nós fizéssemos um exercício de mudar esse ponteiro para 6 pessoas, ao invés de 3, o Gallup nos trouxe a informação de que nós teríamos um impacto de 27% a menos de rotatividade, 40% a menos de incidentes de segurança. Talvez a área de vocês tenha menos por ser TI, se todo mundo que está aqui é TI.
e produtividade, um acréscimo de 12%. E eu vou falar muito levemente sobre a história e um dos precursores do tema, que é lá de 65, Edgar Schein, esse senhor simpático aí. E esse é um vídeo que, se vocês quiserem assistir, me procurem, que eu compartilho com vocês, que ele vale muito. Mas qual é a descrição que ele traz lá em 60, né? Segurança psicológica permite às pessoas que foquem em atingir objetivos compartilhados em vez de autoproteção. Ao invés de eu ficar preocupada e gerenciando as impressões, como a gente usa o termo, eu me coloquei, né? Não, eu não sou psicóloga. Então, como se coloca em psicologia gerenciamento de impressões, ou seja, a gente está tão preocupado em proteger a nossa imagem que os objetivos da organização, os objetivos daquele projeto são bastante secundários. Né? Então, a segurança psicológica reduz a ansiedade de uma pessoa ser basicamente aceita e valiosa. Esse é o grande boom do tema de segurança psicológica. Foi uma pesquisa feita dentro do Google. O Google chamou de Projeto Aristóteles, que vinha depois do Projeto Oxigênio, se não me engano, e foi publicada em 2015 no New York Times uma reportagem, e aí o tema saiu do que até então vinha sendo muito acadêmico e foi para as organizações, onde se começou a falar no ambiente de negócios de forma mais didática do que vinha antes muito na pauta acadêmica. Né? Então, o que diz o projeto Aristóteles? Eu coloquei a frase do Aristóteles ali que representa exatamente o que quer dizer o projeto. Né? Aristóteles colocava que o todo é bem maior que a soma das partes, ou seja, nós, individualmente, temos um potencial, mas, somados, 2 mais 2 não são 4 em um time. Então, o que o Google chegou à conclusão, depois de anos, né, 5 anos, estudando 300 times dentro do Google, eles queriam entender se tinha algum perfil de talento, de formação, de comportamento dentro dos times que formava o time estelar. Né? Qual era o segredo dos times que mais tinham excelente performance dentro do Google? Aí, gente, abra um parêntese. Segurança psicológica é sobre performance também. Então, eles chegaram à conclusão de que tinham 5 pilares, né? Um deles é a segurança psicológica. E, sem a segurança psicológica, os outros 4 perdiam valor. Então, muito menos importante do que as pessoas que estavam ali dentro daquele time era como elas interagiam, como elas trabalhavam juntas. Então, a gente está falando que os outros pilares eram poder confiar na sequência do trabalho, ou seja, que o meu par, o meu colega, vai entregar o trabalho que ele prometeu que vai fazer, poder confiar uns nos outros, clareza de estrutura, metas, comunicação, o significado do trabalho que se está entregando para ti, né? Qual é o impacto, qual é o significado que esse trabalho tem, se tu acha que é importante, e se tu percebe que esse impacto existe para outros também. Mas, de longe, a segurança psicológica despontou. E isso acabou sendo o motivador da publicação da Amy Edmondson. Então, ela já tinha décadas de pesquisa quando ela publicou o livro, mas o livro foi publicado, então, a Organização Sem Medo, na tradução para o português, e ele foi publicado em 2019. A gente está falando de pouco tempo, né, gente? Onde mais a gente sofre impacto? Né? E eu sempre gosto de parar nessas frases, porque eu acho tão forte a gente pensar nisso. Né? Nenhuma paixão rouba os poderes de ação e raciocínio da mente com tanta eficácia quanto o medo. Como é que a gente é quando está com medo, gente? A gente consegue ser criativo, proativo? Não, né? No geral, não. Então, os perigos da baixa segurança psicológica. Quando a gente fala em falha evitável, a gente está falando que a tendência, quando a gente está gerenciando as impressões, é que a gente tente a todo custo evitar o fracasso. Então, tem vários aspectos no falha evitável. É evitar a falha a todo custo, né? Aqui vocês colocaram,
né? Ou seja, eu não quero falhar. E a gente sabe que, para aprender, a gente precisa falhar. Né? E o aspecto também de ter tanto medo que, inconscientemente, a gente acaba falhando muito mais. Né? E acaba acontecendo exatamente o oposto do que a gente está tentando. E o silêncio perigoso, né? O silêncio daquela pessoa, porque eu não falei? Eu sabia que isso podia dar errado. Eu sabia que tinha risco ali. Eu sabia que talvez não fosse o melhor caminho. Eu não quis falar. Por quê? Eu vou conseguir falar só de 2 exemplos, gente, hoje, pelo nosso tempo, mas esse é um exemplo muito forte. Alguém lembra da Columbia, em 2003, da NASA? Essas foram as vidas que se perdeu naquele dia. Né? E, quando a Columbia, me ajudem, decolou? Não, a aeronave acho que não decola, né? Projetou no espaço, foi projetado. Quando teve o lançamento, voltou. Quando teve o lançamento da Columbia, um engenheiro chamado Rodney Rocha viu que tinha alguma coisa estranha naquela imagem. Ele estava acompanhando a imagem do lançamento num dia ensolarado da Flórida, e ele viu que tinha como se fosse, parecia pedaços de espuma branca. Né? Como ele ficou muito preocupado, ele levou para o chefe dele essa preocupação e disse: nós precisamos checar isso. Eu tenho a impressão de que eu vi isso na imagem. E aí, gente, mais uma vez, quando a gente está falando de preocupações ou até ideias, a gente geralmente não tem 100% da confiança de que aquilo está certo. Não são ideias absolutamente formadas, não são preocupações que podem ser... A gente não tem certeza que está certo. Né? E esse era o caso dele. E o chefe disse: não seja Chicken Little. Alguém conhece Chicken Little? A historinha, o pintinho que achava que ia cair, o galinho que achava que ia cair um monte de pedaço do céu. Né? Ele foi desencorajado. Por quê? Para eles tentaram de todas as formas olhar com aquela imagem que eles tinham para descobrir se era ou não era, de fato, espuma. A verdade é que eles precisavam de uma imagem de satélite do sistema de defesa dos Estados Unidos. E a preocupação de que isso seria uma exposição e ficaria muito mal para eles foi enorme. Eles decidiram: não, esquece. Só que, quando se deu conta de que existia um buraco na aeronave do tamanho de uma cabeça humana, que estava colocando absolutamente em risco a operação, ele estava na sala, nesse momento, nos bastidores, mas ele estava. E aí, gente, aí vem a história do quando o silêncio é perigoso e por que aparece só quando acontece um fato como esse público, em que se volta atrás e se faz um pós-mortem e se olha o que aconteceu de errado ali. No nosso caso, talvez, eu não tenho informação, mas no nosso caso, talvez, se a gente olhasse bem para Mariana, talvez acontecesse a mesma situação. Né? Então, assim, quando foi perguntado para ele, o repórter da BBC perguntou, ele disse assim: eu não podia fazer isso. Ele não podia falar. É quase físico, gente. Não é uma coisa assim, eu não conseguia falar, eu não conseguia expressar. Não, eu não podia. Ela, a líder, a Linda, agora me faltou o sobrenome dela, mas a líder de projeto, ele fez assim, estava aqui e eu estava aqui. Eu não vou fazer com as mãos. Ou seja, essa distância hierárquica foi tão opressora que ele, mesmo sabendo do risco de vida que existia para essas pessoas, ele não falou. E por que o silêncio sempre vence a voz, gente? Por que a gente funciona assim? Porque é muito rápido a percepção individual de que, se eu ficar quieto, se eu recuar, se eu der um passo para trás e ficar na minha, não sacudir o barco, não levantar o braço, eu estou seguro. Nada vai acontecer comigo. Né? O contrário, se eu falar, eu não sei o que pode acontecer comigo. Eu não tenho essa segurança. Né? Mas quem é que é beneficiado?
a organização, o cliente, as pessoas e, nesses casos, a vida das pessoas. Outras formas de a gente perceber onde um ambiente é seguro ou não são os indicadores visíveis, né? Numa reunião. Alguém tem preocupação? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu? Ninguém fala. Mas a boa notícia é que, apesar de a gente escolher esse silêncio como uma estratégia de proteção, de autoproteção, nós temos dois lados em nós. E eles, inclusive, brigam um pouco entre eles. Por quê? Um lado do nosso cérebro, um aspecto, uma parte do nosso cérebro quer que a gente fale de falhas, quer que a gente fale de problemas, porque a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer. E, para aprender, a gente tem que falar disso. A gente tem que falar de dificuldades, né? Então, como líder, quer seja de projeto ou mesmo como mais um membro do time, como é que a gente funciona? A gente funciona com segurança psicológica no modo explorador, ou seja, a gente consegue trazer ideias, ser criativo, ser inovador, ser quem se é, e sem no modo reativo de autoproteção. Eu contra eles, nós contra eles, né? Ou seja, eu falei de uma situação onde uma organização tem medo, né? Muito medo. A gente vai falar de um caso onde uma organização criou um ambiente onde não se teve medo. Na maior crise dos Estados Unidos, a Barry V. Miller, cujo CEO é o Bob Chapman, que está aí nessa imagem, se propôs a enfrentar a crise sem ter nenhuma baixa, sem demitir as pessoas. Eles fizeram de tudo para que as pessoas permanecessem na organização, mesmo com um resultado horroroso na organização e muita chance de dar tudo errado. Quando isso passou, o Bob Chapman, inclusive, publicou um livro sobre isso, começou a ir em todos os locais, conversar com absolutamente todas as pessoas da organização e ouvir todas as pessoas da organização para saber o que era importante para elas, o que importava para elas na liderança. E aí eles construíram os princípios fundadores da liderança da empresa. Isso virou um livro, né? Então, esse é um exemplo de comportamento onde uma organização está se propondo a ouvir, um líder está se propondo a ouvir de verdade, né? E como a gente pode construir uma organização sem medo? É possível medir hoje, eu com a Nord trabalho com o FOSS, que a gente chama, que é Fearless Organization Scan. Ele é um método baseado... São 7 perguntas que se respondem em, no máximo, 5 minutos. É uma ferramenta que tem como base décadas de pesquisa, não só da Amy, mas de vários outros pesquisadores, mas especialmente da Amy Edmondson. Essas perguntas vão direcionar e vão gerar um índice de segurança psicológica. E o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar, além de a gente ter uma referência global, que hoje se fala em torno de 76, como índice, né, o benchmark, ele vai gerar esse desconforto de dizer, ok, estamos nessa situação, o que a gente vai fazer agora? Então, aí está uma imagem do SCAN e como é possível também comparar, né? Tu medir em um momento e medir em outro momento e saber o que melhorou de fato depois das mudanças que foram implementadas nessa jornada. E aí ele também gera 4 visões, né? 4, porque
a gente ter um índice só fica difícil, porque fica bastante amplo, né? Então, a mesma ferramenta, ela gera índices também para esses 4 pontos, ou seja, inclusão e diversidade, disposição em ajudar, atitude frente a risco e falha e conversas abertas, né? Ou seja, o quanto a comunicação é aberta dentro da organização. Então, além desse índice, a gente consegue visualizar onde está um ponto de mais focado, onde a organização pode mudar, de fato, né? E, assim, a gente consegue construir pequenas vitórias dentro de cada aspecto desses, onde a gente mais precisa trabalhar. Mas, além disso, gente, além de como medir, que proposição a gente pode fazer, né, como líderes ou, inclusive, membros de time, né? A proposta é que a gente sabe, a gente está num ambiente, especialmente depois desse tempo, desde o início de 2020, em que a gente teve a brutal realidade de que quanta incerteza a gente tem em relação às coisas. Outro ponto, mais do que nunca, ninguém, absolutamente ninguém, tem todas as respostas. Ninguém, por mais que se conheça num tema, sempre vai ter como somar com outras pessoas. Então, um líder, cada vez mais, ou uma organização, cada vez mais, precisa não só trazer essas pessoas, como o Juremir falou antes, né? Não só atrair, mostrar o quanto essa organização é genuinamente verdadeira e interessante e boa para se trabalhar, mas conseguir com que essas pessoas não só estejam presentes, então eu estou falando de diversidade demográfica, né? Mas que se tenha também a inclusão dessas pessoas. E isso é comportamento, gente, isso está na liderança. Então, o que é importante e é fundamental para a liderança se posicionar? A gente precisa entender o que está em jogo. É claro, dependendo da área onde se trabalha, a gente não está falando de risco de vida de pessoas, a gente está falando de risco de segurança em outros aspectos, né? Mas existe risco e existe valor, né? Então, que valor é esse? Por que é tão importante a gente ouvir as pessoas dessa organização? Por que eu preciso, dentro do meu time, ouvir cada um que está aí dentro? Né? Por que não existe ideia boba, não existe pergunta boba, não existe medo bobo, não existe preocupação boba? Tudo é importante, tudo é relevante. E, quando se coloca assim, eu preciso saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão podendo contribuir, porque eu não tenho todas as respostas. E ninguém tem todas as respostas. E essa é a tal da vulnerabilidade premiada que o Timothy Clark fala, se vocês lerem um pouquinho sobre ele, né? Ou seja, eu estou me colocando, eu erro, eu tenho visões errôneas das coisas, eu posso não estar vendo todo. Esse é um posicionamento muito simples, e é posicionamento da liderança. Isso já é um bom começo de como a gente pode abrir espaço para as pessoas serem convidadas a participar. Mas não basta só convidar as pessoas a colocarem a sua voz. A gente tem que ter resposta para isso. Então, além de tudo, tem que agir com curiosidade para convidar a participação, mas ser responsivo também, no momento em que se tem a voz das pessoas. Porque, se as pessoas se sentirem seguras, elas vão falar. E quanto você, como líder, está preparado para ouvir? Gente, então, eu vou compartilhar com vocês todo o amor que eu tenho por esse tema e quanto eu acredito que ele pode impactar não só as organizações onde vocês trabalham, as suas empresas ou os locais onde vocês estão trabalhando, mas eu acredito que ele impacta a vida da gente, de todas as formas. Então, no momento em que eu estou bem, onde eu estou, quando eu vou para a minha casa, eu estou bem dentro da minha casa. Eu sempre falei isso, não existem duas pessoas,
Vocês não são uma pessoa dentro do ambiente de trabalho e uma pessoa dentro de casa. Vocês se levam de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E, nesse período, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou seja, dentro do próprio ambiente, ainda por cima. A gente está falando de muito trabalho virtual nesse período todo. Então, eu acredito muito que, se a gente começar a movimentar e sacudir as coisas e olhar para isso com toda a dedicação e profundidade que esse assunto merece dentro das organizações, a gente, sim, vai gerar um impacto em toda a comunidade, em toda a sociedade, porque todo mundo é impactado por isso de alguma forma. Você, líder, é impactado, não só quem está dentro do seu time. Sim, a gente pode ter mesmas organizações com diferentes níveis de segurança psicológica, mas ele vai impactar de uma forma ou de outra quem está ali dentro. Então, eu vou ler para vocês o meu manifesto. E se trabalharmos em ambientes com segurança para nos expressarmos e sermos autênticos, desenvolvermos relações de respeito e confiança, compartilharmos ideias, preocupações, questionamentos e erros, e assim prosperarmos como pessoas e organizações mais felizes. O IC é uma provocação, gente, né? E se a gente conseguir isso? Né? Como seria a vida da gente? Pecando, talvez, pela preocupação de sobrecarregar vocês com o tema, que é tão profundo, que a gente já começou trazendo. Eu queria que hoje vocês saíssem daqui sabendo do que se trata. Quem nunca ouviu falar, que tem entendido o que é segurança psicológica, afinal, e o que não é. Porque o tema, o nome em si, como eu comecei falando para vocês, ele já gera alguma percepção que pode ser errada. O medo que a gente tem quando a gente fala de segurança psicológica, só citando o tema, é que se compreenda que se está falando de segurança individual. Não. Segurança psicológica é uma questão de grupo, não é uma questão individual. Não é a mesma coisa que confiança. A confiança é uma relação interpessoal, duas pessoas. Quando a gente está falando em segurança psicológica, a gente está falando em grupo. É uma percepção do grupo. Que vocês tenham entendido por que ela é tão importante e que vocês compreendam que também é possível mudar onde vocês estão, nas organizações de vocês, que quer que seja a organização. A gente está falando, até em sala de aula, gente, né? A gente tem pessoal, a gente pode gerar um ambiente seguro ou inseguro. Eu achei muito engraçado que meu pequeno esse dia chegou. Eu não tenho segurança psicológica na minha sala de aula. 11 anos, gente. Eu acho que ele está ouvindo a mãe falar bastante disso. E para vocês pensarem, gente, a segurança psicológica afeta cada um de vocês e cada aspecto dos seus dias, dos meus dias. A gente está falando de ambientes de trabalho, mas a gente pode olhar para a segurança psicológica em outros ambientes também. Se vocês fizerem essa correlação, a gente consegue perceber onde a gente se sente seguro e onde a gente não se sente seguro e como é diferente para a gente, né, nos ambientes pessoais. Ela influencia comportamento, ela fala de performance e ela impacta, sim, a felicidade de quem está dentro desse ambiente. Você, cada um de vocês, impactam o nível de segurança psicológica no seu time. E esse mesmo nível impacta você. Gente, talvez tenha sido muito rápido o tema, então eu quero deixar aqui os meus contatos e quero deixar aberto agora para a gente poder conversar, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre isso. Eu normalmente sou tão tagarela, mas tão tagarela, quem me conhece sabe, que eu tentei ser mais linha aqui hoje na apresentação, então fico aberta agora para vocês perguntarem.
A preocupação principal era como fazer caber tudo dentro de uma hora, né? E agora a gente tem ainda a oportunidade de, se alguém quiser fazer alguma fala, uma manifestação em função disso, né? Ou então alguma pergunta, aproveitar que a Patrícia está aí, a gente tem aí uns 5 minutinhos para isso, né? O presidente não pode, de primeiro os outros, né? Ô, Patrícia, eu vi ali que o assunto me parece bem novo, né? Estudo científico, já tem alguma coisa sobre científico? Tudo que a gente falou aqui é científico, é embasamento científico. O próprio Google, né, também teve embasamento, porque foram anos de pesquisas, e pesquisas dentro dos times da Google. Mas a gente está falando de Edgar Schein, com décadas e décadas e décadas pesquisando e trazendo muito subsídio para isso. E a Amy é professora da Harvard, né? E ela estudou isso. Eu não trouxe toda a história, mas ela estudou isso, o que foi publicado no livro, assim, alguns dos temas. Já estudou muitos times. Tem vários outros pesquisadores que aparecem como referência. A gente fala de Kohn também, ali nos anos 90. Mas a base, como eu comentei ali na hora da publicação do Google, ela foi muito acadêmica e científica até então. Então, quando ela começou a ser mais digerida, foi depois do Google. Depois da pesquisa do Google, realmente, e o livro da Amy, ele é muito fácil de ler, gente. Eu recomendo demais esse livro para vocês. É a Organização Sem Medo, Amy Edmondson. E é um livro excelente. A gente tem outros livros também, que é o Equipes Brilhantes, que chama Culture Code, em inglês. Tem o livro do Timothy Clark, para quem lê em inglês, mas ele ainda não está tão divulgado por não estar em português aqui no Brasil. Mas o Timothy é um cara que vem de pesquisa, de universidade, mas é um consultor também. E pessoas como eu, pelo mundo, e a gente está... Eu percebo, gente, traz um certo conforto, porque é um tema tão profundo que a gente tem que se checar, né? Tem que olhar para o que está me sustentando, né? Para eu ter tanta certeza nisso, né? Tem muito fundamento científico e está todo mundo, que eu percebo, que está todo mundo muito alinhado no que está falando. Realmente, a Amy é uma grande referência, mas tem muita gente falando disso hoje. Muita gente. E o embasamento científico... O próprio livro dela cita muita coisa mesmo. Tem muito embasamento. E a pesquisa, e por isso foi a escolha da Nord, e contando um pouquinho da escolha da empresa, eu percebi essa demanda, esse gap dentro da Nord, assim, tá, eu posso criar jornadas para trabalhar com as organizações e mudar, né? Enfim, ajudar, ser um facilitador da mudança, trazer intervenções, né, junto às pessoas. Mas o fator medição, instrumento de medição era uma coisa, e aí entra um pouquinho a engenheira, que já trabalhou com estatística em Six Sigma, tem que ter um fundamento científico. Por isso, são só 7 perguntas, é uma escala até 7, de propósito, né? Então, nos traz muita confiança de trabalhar com isso, porque foi um instrumento usado na pesquisa dela, então ele está muito verificado, tem muita segurança no instrumento como medição. E foi uma escolha que eu fiz para a Nord, porque as outras medições poderiam ser engajamento, coisas mais amplas, né? Aí a gente está falando especificamente de segurança psicológica, inclusive nas 4 dimensões. Roberto aqui também tem uma contribuição. Adoro quando tem pergunta, gente. Parabéns pela palestra, muito boa. Obrigada. Eu entendo que todas as pessoas e todas as organizações elas sempre podem evoluir, né? Quais são as suas dicas práticas para que as organizações possam ser menos mau time e irem para o bom time? Para mim, a principal é o posicionamento franco de quem está à frente da organização. A gente sente, como eu falei para vocês, ambiente bonzinho, onde não se tem veracidade, não se é verdadeiro, autêntico mesmo. A gente percebe quando isso acontece. Então, eu acho que o se colocar de forma vulnerável, enquanto numa posição de liderança,
e colocar, se colocar aberto a ouvir as pessoas de verdade. Porque eu vou dar um exemplo ruim, né? Eu já vivi ambientes de empresa onde a gente ouvia a frase: não me traga más notícias. Alguém de vocês já ouviu isso? Bom, a liderança está se colocando assim, e, logicamente, as pessoas não vão trazer preocupações, não vão trazer falhas de forma nenhuma, e não vão trazer quando erraram. O que gera uma tendência à gambiarra em muita situação, né? A famosa gambiarra, né? Ou seja, eu sei que está errado, mas eu vou lá e remendo de qualquer jeito para não aparecer a falha, né? Então, a principal que eu diria é esse posicionamento. Eu sei que é um tema também bastante complexo e profundo, que é a vulnerabilidade da liderança, mas essa vulnerabilidade de dizer: eu não tenho todas as respostas, eu preciso de vocês, eu preciso saber o que vocês estão pensando, eu preciso saber se existem preocupações, eu preciso saber se existem receios ou ideias. Não importa se a ideia não está bem formada, tu não precisa ter certeza absoluta da tua ideia. Quiçá essa ideia, e isso é uma coisa que eu adoro ver quando eu trabalho com design, é o quanto as pessoas têm que trazer. Eu não sei, eu não sou criativo. Todo mundo é criativo, gente. Todo mundo é criativo, só precisa ser estimulado. Então, acho que o maior papel que eu proponho é esse. É se colocar aqui, nós precisamos saber o que está acontecendo, para que todo o time funcione bem. As pessoas têm que se sentir à vontade de pedir ajuda umas às outras. O que acontece, gente? Às vezes as pessoas estão tão sobrecarregadas que também existe um medo de pedir ajuda. O pedir ajuda é uma coisa difícil, né? Ou oferecer ajuda, porque se existe medo em mim, se eu pedir ajuda, é sinal de que eu não estou dando conta, né? E se eu oferecer ajuda, parece que eu estou achando que a pessoa não está dando conta, né? Então, existe uma aprendizagem nisso. Eu acho que a principal questão é as organizações estarem também abertas a aprender. Para isso, tem que assumir risco, tem que falhar. As pessoas têm que estar dispostas, sentir que elas podem falhar planejadamente, né? Não falhar porque eu só quero falhar. Não é disso que a gente está falando. É dizer: eu vou assumir esse risco, eu sei que eu posso falhar. Hoje, com essa dinâmica, eu falei para o Edson: vai ser um experimento. Eu posso falhar, né? Podia ser um caos. Para mim foi ótimo. Não sei para vocês. Mas foi legal. Eu acho que é muito rico isso. Então, a gente tem que assumir risco. Tem que assumir risco. E para isso, e não existe, né, gente, com o ambiente que a gente vive hoje, se a gente não assumir risco e não buscar ouvir todos, a gente inovar? Como? Se eu estou preocupada em apagar um incêndio de cada vez, como a pessoa fala, né? Então, eu acho que essas serão as principais dicas. Perfeito. Obrigado, Patrícia. A gente certamente poderia se estender a manhã inteira. Eu sei que ela tem mais slides aqui, né? Eu conheci um pouquinho, né? Tenho bem mais. Então, vamos tentar trazer o conteúdo até aqui para a gente conseguir fazer dentro de uma hora. Sim, foi um experimento. Quando a gente falou sobre fazer essa atividade aqui, eu disse: olha, normalmente a gente não tem isso como uma prática, né? Mas vamos fazer. E a gente percebe o quanto isso é importante também, como tu mesmo colocaste assim, o pessoal se conectou com o conteúdo, né? Por algum momento achou que tinha perdido a turma, né? Mas quando voltaram bem conectados, porque faz muito sentido que vocês recentemente tinham pensado sobre esse tema, né? E de fato não há nada tão novo nisso, né? Essa gestão de pessoas, enfim, tudo isso é muito antigo. As próprias pesquisas dentro dessa área são antigas, né? Mas elas ganham corpo no momento em que começam a ser justamente validadas, né? Essa preocupação científica do Juremir, tá? E qual é que é o cunho científico, né? Demora tempo. Que ano que começaram essas pesquisas? 68? A primeira vez que se mencionou segurança psicológica foi o Warren Bennis, como eu coloquei, e o Edgar Schein, em 65, com uma publicação, como eu coloquei ali.
Mas era trabalho científico, como eu coloquei, né, para vocês. Então, sim, eles são autores de vários livros, mas ainda estava muito no meio acadêmico isso. Que estourou mesmo com 2015 para vir para o meio empresarial. Gente, muito obrigado. Patrícia, obrigada. Foi maravilhoso ouvi-la. Juremir, por favor, vamos entregar um brinde aí para a nossa palestra. Obrigada, gente. Obrigada. Depois ela prepara a foto, daí, assim, ó, os meninos ficam com as mãos para cima, como se estivessem orando, e as meninas, assim, que vai parecer que está todo mundo aplaudindo ela, né? Gente, eu combinei com o Juremir uma última coisa. Na quarta-feira que vem, os eventos ficaram bem próximos, né? Parece que a gente está se repetindo, mas a gente não está se repetindo. Na quarta-feira tem um evento que eu estou fazendo junto com o pessoal do Hélice e o SESI Rio Grande do Sul, que trata essencialmente de fatores psicossociais e saúde mental. Então, a gente está falando de inovação através do Hélice, ecossistema de inovação, a Nord, falando de segurança psicológica, através de mim, e a Grazi Alberiti, do SESI, falando de saúde mental. Vai ser um café bem gostoso, num café lá na Rio Branco, que chama Sabor de Café, e eu estou aproveitando aqui para que vocês não achem que é repetição, porque não vai ser palestra, lá vai ser roda. Tá? Então, a gente vai querer todo mundo participando lá. Eu convido vocês, então. Obrigada por hoje, gente. Tu acabou de furar a minha agenda, tá? Eu estava com isso na tela aqui para falar, né? Mas tudo bem. Enquanto ela prepara a foto, né? Então, no Sabor do Café, assim, das 8 às 9h30, é um evento, ele é gratuito, mas é por adesão. Quem vai lá, quer tomar um café, paga o café. Quem não quer, não precisa. Enfim, é gratuito e traz essas 3 visões diferentes, como ela disse, não é palestra, é uma conversa sobre o tema, né? É isso? Minha gente, muito bom ver essa casa cheia, muito bom ver vocês todos conectados com temas tão importantes para as nossas empresas, e a gente sabe que isso é importante demais para a gente trabalhar essa questão também da permanência dos profissionais da TI, de outros setores que estão aqui presentes também, desses talentos aqui na nossa região. É isso que a gente precisa trabalhar dentro das nossas empresas, é isso que a gente precisa divulgar que está sendo feito, para que gere todo um ambiente favorável para que as pessoas queiram ficar aqui, porque nós temos uma região bacana e assim temos locais de trabalho muito bons, enfim, é isso que a gente precisa desenvolver mais. Então, muito obrigado pela presença de vocês, foi bom revê-los aqui, e a gente espera revê-los em agosto para mais um Bom Dia TI, que a gente vai publicar o tema em breve. Então, obrigado a todos, tenham uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, e até a próxima. Tchau, tchau.